Direito à vida, esse é o primeiro direito individual que a gente analisa, materialmente é o mais importante de todos, porque sem a vida nada existiria, mas ele não tem tantos detalhes. Eu trago a análise dele para que vocês vejam como que ele pode ser perguntado, e aqui já vem uma advertência para vocês que a todo momento, pessoal, eu vou trazer questões da própria plataforma do Que Concursos para a gente resolver juntos, né? Então acho que isso aqui vai ilustrar bem. Como, por exemplo, eu vou colocar aqui, eu vou deixar bem grandão para vocês, para que a gente resolva, né? Então, olha só, todo momento eu vou trazer questões, vou até tentar ampliar essa letra aqui, vamos ver se eu consigo. Vai, legal, acho que está bem grandão agora. Dá uma olhada, pessoal. Vai vir assim as questões e eu vou ilustrando como é que isso já foi cobrado aqui para vocês, tá bom? Olha só, pessoal, e eu também vou mostrando as estatísticas para ver se a questão é fácil, se ela é difícil, se ela foi de um médio termo, que a gente analise os detalhezinhos, qual é a chance, qual é a repetição de temas. Bom professor também não é só aquele que mostra como caiu, mas mostra como ela vai cair para vocês e prever questões de prova. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Quando eu falo de direito à vida, eu vou fazer um PDF, obviamente, com vocês, aqui está. O que eu quero que você garanta na sua prova aí que você sabe? Que o direito à vida ele possui 3 prismas de proteção. Então, como é que é, professor? O direito à vida possui 3 prismas de proteção. O que significa isso? O direito à vida é mais do que a proteção contra o homicídio ou contra alguém privar a sua vida indevidamente. O direito à vida ele tutela o direito de nascer, o direito de não ser morto, né? E o direito de ter uma vida digna, que esse prisma foi cobrado na prova do INSS. Então a Sebrasp cobrou esse 3º prisma. Olha só, o primeiro aspecto do direito à vida é o direito de não ser morto, né? Então isso daqui veda o homicídio, veda o induzimento ao auxílio, instigação ao suicídio, veda o infanticídio, todos de competência do tribunal do júri se forem dolosos, crimes dolosos contra a vida. O segundo, pessoal, a garantia, a segunda proteção do direito à vida é o direito de nascer. E aqui veda-se como regra o aborto, né? Veda o aborto. Então, o aborto no Brasil é proibido ou é permitido? Ele é proibido como regra, mas tem exceções. Fetos anencefálicos, gestação fruto de estupro para salvar a vida da gestante. A gente vai chegar lá, que é o ponto alto da aula. E o terceiro, pessoal, é o direito de ter uma vida digna. Isso daqui decorre do fundamento da dignidade da pessoa humana. Então, temos 3 prismas de proteção. Olha só, se eu falar assim para vocês, o direito à vida protege apenas o direito de nascer e de não ser morto. Tá certo ou tá errado? Foi assim que o penúltimo concurso do INSS cobrou. Isso tá errado, pessoal. O direito à vida ele é muito mais do que isso. É o direito de ter uma vida digna. Te pergunto, concurseiro, o dia inteiro, água, café, água, intercalando, né? Café, água, café e um pouquinho de aula. Isso é uma vida digna? Não é, mas quando você passar, te garanto aí que a tua vida para de andar de lado e você vai para frente. Então, o que significa isso? Ter uma vida digna é ter o mínimo existencial, o mínimo vital, lazer, educação, saúde, né? São as prestações básicas para o indivíduo que a gente vai examinar lá nos direitos sociais, por exemplo. Até aqui, tranquilo? Então, pelo menos, segundo Marcelo Novellino, esse livrinho azul e branco, o direito à vida, nascer, não ser morto, ter uma vida digna. Qual é o ponto alto dessa aula? Pessoal, é isso daqui que eu vou colocar agora para você. Mitigações do direito à vida. Tá? Vou colocar os dois aqui em negrito para a gente destacar. Professor, você está querendo dizer para mim que eu posso ceifar a vida de alguém e não cometer crime? É exatamente isso. Por quê? Direito à vida, mesmo sendo tão importante, ele não é um direito absoluto. E é aqui que a questão vai cobrar de vocês. O direito à vida é ou não é um direito absoluto? Não é um direito absoluto. E eu vou provar isso com vocês através de vários exemplos. O primeiro deles é o que com certeza vai aparecer no teu tipo de concurso, que é pena de morte em caso de guerra declarada. Qual é o detalhezinho aqui, professor? Vamos pôr na nova página para ficar mais claro? Vamos. Pena de morte em caso de guerra declarada, diz a doutrina que essa guerra não pode ser iminente,
patente, latente, que está em estado de latência, ela tem que ser manifestada. Então é uma guerra declarada. E majoritariamente se entende na doutrina que tem que ser uma guerra contra outro país, uma guerra externa. O que significa isso? Guerra interna não autorizaria, segundo a maior parte da doutrina, tem alguma divergência. Guerra é situação extrema, conduz até o estado de sítio, por isso que autoriza a tirada da vida. Olha só que interessante. Então, pena de morte existe no Brasil? Existe em caso de guerra declarada. Mas tem exceções mais curiosas aqui para vocês. Olha, legítima defesa e estado de necessidade. O que esses dois institutos são? São excludentes de ilicitude que visam a autopreservação do sujeito. Vou dar o exemplo de uma e de outra e depois eu explico qual que é mais ou menos a distinção, embora eu, professor de penal, fale muito melhor do que eu, né? É autopreservação, é o direito de salvar a si mesmo, né? Tem uma frase que eu acho polêmica, mas explica bem isso. Acho que é o melhor conceito que eu vi até hoje. Eu estou no grupo dos aprovados de delegado no último concurso de São Paulo. Eu não fiz a Cadepol, mas eles me deixaram lá porque virei meio que o mascote da turma, né? O doido que não assumiu, esse é meu apelido lá. E aí tem a frase que é melhor ser julgado por 7 do que ser carregado por 6. Eu não sei bem o que eles querem dizer, é uma piada interna lá do grupo, mas o que significa isso? Que é o direito de se defender, de se autopreservar, desde que guarde a moderação, a proporcionalidade. Então o indivíduo vem te assaltar, te ameaçando, pôr a arma na cabeça. Você tem direito de sacar outra arma e matar ele? Sim. O ordenamento jurídico, por mais que seja uma situação que eu acho que o próprio indivíduo vai ter dificuldade a vida toda, né? Fala, pô, eu tirei a vida humana e tal, mas é uma situação necessária para sobrevivência. Ou para terceiros, pessoal. Então imagina que o cara põe uma cabeça, que eu acho que é pior ainda, arma na cabeça da sua filha, do seu filho, da sua mãe, da sua esposa, esposo. Você vai nutrir de energias que você nem sabia que você tinha. E pode ser, como teve um caso aqui de um vizinho, que ele pulou em cima do bandido quando estava tentando estuprar a filha de 8 anos. Olha que loucura, né? A tamanho da violência que o cara se jogou em cima, o cara bateu a cabeça e morreu. Então, você vai dizer o quê? Foi legítima defesa? Não foi? Foi, né? Ele tentou salvar terceiro, então é legítima defesa. O que eu estou dizendo? Alguém morreu. Alguém perdeu a vida. E não foi uma situação de ilicitude, é uma excludente de ilicitude, não é ilícito. Também não é incentivado pela ordem jurídica, vai lá e faz isso, não. É tolerado, né, para sobrevivência. Aí tem outra frase do grupo, amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Como a si mesmo, não mais do que a si mesmo. Né? Então, são frases, obviamente, aí, exageradas, né, mas que ilustram bem a situação da legítima defesa. Eu termino com o melhor exemplo de todos. Poucos sabem, mas eu sou professor de judô aposentado, já não exerço mais essa atividade já tem muito tempo. E tempos atrás veio um priminho, eu sou filho único, mas me apeguei muito a um priminho, né, novinho e tal, ele veio lá e estava todo machucado. Eu falei, o que aconteceu, meu menino? Falei, apanhei na escola. Nossa, fiquei louco da vida. Eu falei, como assim, não tem professor? A escola de 5 mil por mês, né? Aí ele falou, não, os amiguinhos me odeiam porque eu entrego a lição em primeiro lugar. Eu falei, puta, o menino é nerd, tá apanhando, né? Me vi assim, né, na pele dele, né? Foi aquele nerd de óculos apanhando. Falei, não vai mais acontecer isso não. Levei ele pro judô. Levei pro judô. 3 meses depois ele volta e fala, titio, não sei o que. Eu falei assim, legal, e aí, o que tá acontecendo? Eu falei, titio, antes eu apanhava na escola, né? Eu falei, e aí agora? Agora eu apanho na escola e no judô. Tá apanhando nos dois. O que é isso? Um dia eu tava treinando com ele, eu acho que eu desmoderei a força, apertei ele excessivamente, ele foi lá e me deu um soco, quase quebrou meu dente. O que ele agiu? Em legítima defesa. Perceba então que a legítima defesa é um sentimento que nasce com o ser humano, é um direito natural. Não precisa de lei nenhuma dizendo que você tem o direito de se proteger, de se preservar e de sobreviver. Então, a criança lá de 3, 4 anos sabia que ela estava agindo em legítima defesa? Não, porque isso é instintivo do ser humano. Tá? Então fica o exemplo. E o estado de necessidade? A legítima defesa é geralmente uma agressão humana. E o estado de necessidade é geralmente uma agressão da natureza. Grita-se fogo no cinema, e você sai correndo e pisa em alguém lá, puxa, tinha uma velhinha, você não viu, pisou, você não queria matá-la, mas acabou matando. Você pode dizer que você agiu em estado de necessidade? Foi para sobreviver, né, para se preservar, desde que o bem salvado seja de igual ou maior valor do que o bem sacrificado. Tem um que não é muito estado de necessidade, mas é famoso. Camões, quando estava vindo para o Brasil, as caravelas afundaram.
E ele tinha que escolher entre salvar a noiva ou salvar o livro que ele estava escrevendo. E aí, pessoal, o que ele salvou, né? Todo mundo já leu os Lusíadas, né? Então, o que você tem que lembrar do livro de Camões? O que você tem que lembrar do estado de necessidade? Que o bem salvado tem que ser de maior importância. Ele salvou o livro que ele estava escrevendo e deixou a noiva lá, afundando no mar. Saiu com o livro abraçado. Eu faria isso, pegaria meu Vadimec todo anotadinho, assim, que a dona da pensão não me ouça. Tamo junto? Então o que é? Duas situações em que se tira a vida de alguém sem cometer uma ilicitude. Tá claro, pessoal? Então são duas, mas tem mais. Casos de aborto permitido. Quando eu falo aborto permitido, são três situações. Primeiro, gestação fruto de estupro, né? A mãe pode abreviar essa gestação? Ela é obrigada a continuar se foi vítima de estupro? Não. Então tem uma autorização no Código Penal, logo depois do crime de aborto, o aborto em regra é proibido, que a mãe pode tirar. Fala-se então em aborto humanitário, aborto piedoso, sentimental, tem vários nomes aqui, está no seu PDF. O nome não interessa, que eu acho que não vai cair para vocês, mas a gestação fruto de estupro tirou uma vida humana. O Pacto de São José fala que a vida começa na concepção, então estaria tirando a vida humana. Outra, pessoal, salvar a vida da gestante. Aconteceu com uma parente que o sangue dela era colidente com o sangue do nascituro, e aí teve que escolher entre salvar a vida dela e a do filho, aí salvou a vida dela, enfim. Esse é um problema, né? Salvar a vida da gestante também incide ali de tirar a vida do nascituro. E a terceira é mais recente, não está no Código Penal, é do STF, a DPF 54, que é a chamada antecipação terapêutica de fetos anencefálicos, ou simplesmente o aborto de anencéfalos. Entende-se que é uma gestação natimorta, que vai viver... Tem polêmica, tá, pessoal? Eu falo porque tem histórico de crianças que sobreviveram até 4 anos, enfim, outras que sobreviveram semanas, meses, mas o STF entendeu que a opção é da mãe, preserva a dignidade da pessoa humana dela, preserva o direito à saúde, é hard case, é tema polêmico. Nas minhas aulas eu nunca vou polemizar, pessoal. Só um detalhezinho, porque eu falei de tema polêmico, né? Eu, por mais de um ano e meio mais ou menos, eu fui comentarista diário da CNN, bem na época das eleições. Nunca teve uma polêmica, pessoal, eu nunca entrei em bola partida porque eu acredito muito na técnica, e principalmente aqui na aula de cursinho, né? Então não adianta fazer bandeira para A, bandeira para B, porque isso só tira seu foco no concurso. Eu vou ensinar o que a lei diz e o que o STF entende. Se você concorda pessoalmente ou não, são seus valores, não são os meus, não são o do terceiro. O que interessa é marcar o X no lugar certo. Quem é aprovado em concurso? Aquele que tem um grau de objetividade, aquele que sabe o que diz a lei, sabe o que diz o STF e a doutrina, e vai lá e marca o X no lugar certo. Ele pode falar, não tem nada a ver, mas ele marca a alternativa certa e para de polemismo, né? Fica lá tornando polêmica em tudo, que aí você acaba perdendo o seu tempo. Eu quero que nós rumamos em linha reta, não quero que você faça linha curva comigo, tá? Então nosso debate nunca vai ter aqui impressões pessoais, eu vou dar os fundamentos e o que entendeu o STF, então somente, combinado? Então eu não faço bandeira, nem fazia lá, pessoal, vou fazer aqui, não gosto, eu não tenho habilidade para debater política, nem tenho o grau de conhecimento necessário. A minha vida inteira foi ler lei seca, jurisprudência, 30 anos de jurisprudência lida e fazer prova. E é isso que eu quero que vocês façam também, tá bom? Tem outra, pessoal, lei do abate. Lei do abate. Essa aqui está no Código Aeronáutico que fala assim: uma aeronave hostil tem um procedimento, né? Você não está no plano de voo, é a primeira advertência. 2. Tiro de advertência. 3. Abater a aeronave. Quando tinha presencial, um aluno perguntou assim: professor, onde está a exceção do direito à vida? Não é um drone, né? É um avião. E o avião vai cair e vai morrer quem está lá dentro. Geralmente é avião de tráfico de drogas, de armas, né? É mais comum do que vocês imaginam na fronteira esse procedimento. E por fim, pessoal, o STF entendeu constitucional a lei de biossegurança. A lei de biossegurança. O que é isso? Essa lei 11.105, ela permite a manipulação, né, de células-tronco embrionárias para cura de doenças. Aí teve um debate polêmico na época entre o lado religioso, o lado científico.
Até o amicus curiae foi o Ives Gandra, de outro lado tinham cientistas, por 6-5. Veja que não é fácil, é um hard case, é um caso difícil. Se entendeu que é constitucional a utilização de células tronco embrionárias para estudo de cura de doença, que ali seria uma vida em potencial, ainda não teria tido a concepção, né? Seria apenas uma vida em potencial, então não estaria se violando o direito à vida. Dito tudo isso, esses últimos dois nem tem nada a ver com o seu edital, mas é só para ilustrar que, mesmo o direito à vida tem exceções. Seja na pena de morte em caso de guerra declarada, na legítima defesa, no estado de necessidade, nas situações em que se permite o aborto, na lei do abate, na lei de biossegurança. Se até a vida possui exceções, daqui a pouco a gente vai enfrentar a liberdade de expressão, que é um dos temas mais polêmicos da atualidade. Eu posso proibir que alguém fale alguma coisa? Você vai ver nessa aula que é polêmico, mas que sim, ninguém tem direito de ser racista, ninguém tem direito de ser homofóbico, ninguém tem direito de ser preconceituoso, ninguém tem direito de... Bom, enfim, a gente vai ver os limites éticos da liberdade de expressão. Como é o paradoxo de Popper, que a sua liberdade vai, Popper, né, até onde vai a liberdade do outro. Então, se o meu discurso atenta contra a existência de alguém, isso já é uma liberdade que se configura como libertinagem. Liberdade e sim com responsabilidade, mas é um tema polêmico. E a gente vai ter uma aula para falar sobre isso super interessante. Eu não vou dar posições, mas vou dizer o que o STF vem entendendo, o que a lei diz e o que o nosso constituinte em 88 desejava. Esse sim foi um debate que eu levei para a CNN várias vezes e vou dividir tudo que eu sei para que você acerte qualquer questão de prova. Tamo junto? Missão cumprida. Missão cumprida nada, para com isso, professor. Vamos resolver umas questõezinhas aqui, pessoal, rapidinhas, né, sobre direito à vida. Olha essa aqui. É uma prova de delegado, tá? Professor, mas eu não estou prestando para delegado, não tem nada a ver com o meu concurso. É que eu selecionei um pacotinho de questões de N situações. Ou seja, eu vou resolver com vocês aqui aquelas aleatoriamente de tudo quanto é banco e concurso para a gente ficar muito bem, tá? Vamos lá, pessoal. O STF consagrou o entendimento que o direito à vida não é absoluto, sendo causas de excludente de ilicitude ou aborto necessária que envolve o direito penal, tá? Tá errado, envolve a tipicidade, não tem nada a ver. Como fundamento do direito à vida digna, o direito de viver com dignidade, o STF tem dito que a eutanásia também não interessa o tema pra gente. Eu vou direto na alternativa que fica no ponto, tá, pessoal? Que é... Oh, meu Deus, tô ficando doido aqui. Tá na letra A, tava fugindo aqui. É na letra A, que é uma das exceções do direito à vida. Tem polêmica se é tipicidade ou ilicitude, mas ficamos aqui na letra A, que é a resposta correta. É um concurso mais difícil do que você está prestando, mas onde que está o ponto-chave dessa questão? Pessoal, tira a polêmica aqui, tentaram anular, eu sei porque eu dou aula para delegado também, se era tipicidade, ilicitude. O ponto é, o STF consagra que o direito à vida não é absoluto. É só para ilustrar o que a gente está falando. Sendo causas excludentes de ilicitude, alguma polêmica, obviamente, existe em relação aqui, né, com doutrina de César Roberto Bittencourt, com Basileu Garcia, mas fica o ponto aí para vocês. Legal? Está no artigo 128, né? 128. Olha, por exemplo, no aborto de anencefálico, a maior parte da doutrina já entende que é tipicidade, né? Mas eu deixo que o professor de penal fale com vocês aí. Professor, tem mais uma? Tem mais uma que eu acho que é até mais fácil do que essa. Eu vou tentar achar aqui. O professor é meio cego? Ah, essa aqui é maravilhosa, olha só. Concurso de técnico, né, do CFT, enfim, 2021, eu peguei questões recentes. Em nenhuma hipótese será admitida a pena de morte no Brasil? Não dá, né, pessoal? Primeiro que a questão fala em nenhuma hipótese, isso e questões de direito não funcionam. Óbvio que a questão está errada. E óbvio que a maioria acertou, 95% acertaram. Pessoal, quando que existe a pena de morte? Acabamos de analisar. Em caso de guerra declarada. Então, em nenhuma hipótese, não existe, em regra é proibido, mas tem uma hipótese em que é admitida. Tamo junto? Agora sim, missão cumprida, eu espero que tenham gostado desse primeiro contato da matéria. Não é um tema que cai muito, foram só 2 questões, mas mais adiante, aí o filho chora e a mãe não vê, tá, pessoal? Daqui a pouquinho vai vir liberdade de manifestação de pensamento, inviolabilidade do domicílio, mandados de criminalização, que são os temas fortes para a sua prova, para o seu concurso. Sejam muito bem-vindos ao primeiro tema, já já a gente volta aí para o segundo PDF, segunda videoaula e a vida vai seguindo assim. Até mais!